A você que nos assiste, mais um podcast da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sempre trazendo temas que possam ser do interesse tanto dos colegas médicos quanto dos demais. Hoje, particularmente, não vamos falar de medicina. Hoje nós vamos conversar com o Dr. José Luiz Alvim Borges, o reizinho, ok? Formado lá na faculdade, né, da 60ª turma. Bom, como eu te chamo, José Luiz ou de reizinho? Como você quiser. Como quiser, então vamos lá, doutor José. Se o público são os antigos alunos, é reizinho. É reizinho mesmo, né? Conta pra nós, o reizinho na faculdade, como é que é? Como é que foi essa história? Não, certamente, eu acho que foi o melhor período da minha vida. A minha também. Não tenho a menor dúvida disso. Né? Assim, estudava bastante, mas a atividade extracurricular era uma loucura, né? Era show medicina, atlética, eu joguei rugby muito tempo, né, na faculdade, desde o primeiro ano até 5 anos depois de formado, ainda joguei, né? Então foi uma atividade muito intensa, né? Joguei seleção brasileira. Então... Você já conhecia rugby antes de entrar na faculdade? Na faculdade. Também não, graças ao Bill, né? O que era uma loucura, né? Porque pegava uma menina que não sabia nada e punha num jogo que tem um risco físico razoável para quem não é iniciado no jogo. Mas sabe uma coisa que eu aprendi no rugby? Que é assim, você pode fazer muita coisa. Pode bater, pode chutar, pode fazer. Só que você tem 15 do outro lado se você fizer alguma coisa de má conduta. Claro. Né? Então, o próprio sistema te segura e te domina. É muito né? restritiva. Realmente, ela é... Tem código para tudo. Para tudo, exatamente. Não é à vontade, não. Perfeito. Então, mas me fale mais, então, do reizinho lá na escola. E outra coisa bastante importante, assim, fora os estudos, foi o show medicina, né? Que foi uma coisa bem interessante, né? Minha passagem na faculdade, né? Comecei no show e muitos dos meus melhores amigos até hoje são amigos que eu fiz no rugby e no show, né? Então, assim, foram duas fontes de... Hoje o pessoal chama isso de networking, mas... Certo. Realmente era um convívio. E um apego que acaba acontecendo por essa companheirismo, solidariedade, etc. 24 horas quase de convivência, quando na época de show e tudo, era dia e noite com o mesmo pessoal, né? E outra coisa importante da faculdade, para mim, é que acabei casando com uma colega de turma. Né? Olha lá. Aí... Aliás, a minha turma incrível, porque eu acho que teve eu não vou contar agora, mas acho que foram 6 casamentos internos. Que coisa, rapaz. E uns 3 ou 4 interturmas. Oxe. Não, na minha turma não chegou a esse recorde, não, realmente. E depois ainda tive a grande alegria de 30 anos depois de formado, ver meu filho entrar na faculdade. Né? Ele fez ou está fazendo? Está formado há 18 anos, eu acho. Louco, rapaz. Ele que especialidade fez? Mano, eu ia fazer uma piada, eu acho melhor não. Arranjar inimigo. Ele fez ortopedia. Tem o Tarcísio. Não, o pessoal da ortopedia, lá na associação, eles são muito importantes. Não só o Tarcísio, o Itiro, realmente é um pessoal que carrega a associação fez ortopedia, bem... Fez a subespecialidade em coluna, né? Em coluna. Cirurgião de coluna. Maravilha. Bom, e aí então agora vamos falar sobre aquilo que fez com que a gente quisesse te ouvir além dessa participação na faculdade, mas que é o seu interesse pelo vinho, não é? Sim. Conta para nós como é que é essa evolução aí. É uma coisa meio esquisita, né? Porque, assim, minha família, ninguém, apesar de ser descendente de portugueses, não tinha hábito de tomar vinho. Eu não tinha hábito de tomar bebida alcoólica nenhuma na minha família. Né? Fui introduzido ao álcool na Faculdade de Medicina da USP. Mais uma das virtudes da faculdade. Era meio punk a coisa, mas enfim, é isso. Bom, depois que eu me formei, né, é claro que a gente começa a ter algum poderzinho aquisitivo, alguma coisa assim. E, na época, começou a haver abertura do mercado brasileiro para vinhos estrangeiros. Isso depois de uns 10 anos de formado. Acho que por aí. Né? E
Aí tem uma história engraçada, porque um hábito da nossa geração é que a gente, quando ia cortar o cabelo, tinha uma revista famosa que tinha em todos os barbeiros. Não era cabeleireiro, na época era barbeiro. Barbeiro mesmo. Era no barbeiro e era onde você podia ler a revista Playboy. Né? Por quê? Porque em casa, se estivesse na casa da sua mãe, você não ia ler. Se fosse depois de casado, menos ainda. Então, mas era uma revista que tinha bastante conteúdo interessante, né? E numa dessas vezes que eu fui cortar o cabelo, eu li um artigo, né? Que falava sobre vinhos alemães que estavam chegando ao Brasil naquela época, né? E tinha tudo para classificação, que eu achei até uma classificação complexa, né? Eu adoro tudo que é taxonomia, tudo que é classificatório, é uma coisa que eu gosto. Interessante. Né? Em tudo. Em microbiologia, no que você quiser, tendo classificação eu gosto. Né? Bom, e aí eu falei, nossa, esse negócio deve ter alguma coisa séria, porque essa classificação é meio complexa, né? Bom, e aí comecei a ver que os vinhos estavam chegando no Brasil, comecei a provar e ver que batia com aquela descrição, e aí achei bem interessante, comecei a estudar sozinho isso, né? Mas estudar vinho sozinho, você não progride, não tem jeito. E aí, consulta com o pediatra dos meus filhos, também da faculdade, o Dr. Mário Telly Júnior, grande figura, né? Você gosta de vinho? Gosta de vinho? Então, eu estou numa sociedade de vinhos lá, você não quer ir lá com a gente, não sei o quê? Bom, daí eu fui, comecei a frequentar essa sociedade junto com ele, né? E a coisa começou, pro nosso lado, começou a ficar mais séria, era uma sociedade meio tipo confraria, essas coisas, mas a gente queria alguma coisa mais técnica, como é uma característica dos alunos da faculdade. Sim. E aí a gente acabou saindo dessa sociedade e montando uma associação que era afiliada a uma associação que já existia no Rio de Janeiro e que é uma associação internacional, que chama Associação Brasileira de Sommelier. Né? Aí a gente montou essa associação e aí começamos a fazer, estudar, dar cursos, né? Estamos lá. Mas naquela época ainda era um conhecimento restrito. Depois o vinho popularizou bem mais, né? Já existia muito conhecimento sobre o vinho, mas não era uma coisa difusa. Né? Exato. Era pouca gente que tinha alguma noção. Né? Aliás, esse trabalho que a gente vem fazendo desde 1989, nós formamos gerações e gerações de sommeliers. Né? Hoje em dia é difícil você ir a um restaurante em São Paulo onde não exista um sommelier que foi formado por nós. Né? E esse curso para formação do sommelier, ele é um curso que, vamos dizer assim, vai fundo na coisa, é um curso de quanto tempo, qual a dedicação que o indivíduo tem que colocar nisso? É um curso bastante... poucos cursos de nível superior têm esse tempo de dedicação. São aulas semanais, mas são 3 anos. Opa! São 3 anos de aula. Então, com provas bem chatinhas, cara, para sair sommelier diplomado lá, pena um pouquinho. Né? Agora, me escreva, vamos dizer assim, o sommelier, ele tem o conhecimento para entender o que se fala, o que se escreve sobre aquele vinho, ele consegue sentir isso aí também? Quer dizer, além do conhecimento, tem um sensorial na coisa? Ou não? Não, o sensorial é fundamental. Né? É fundamental. Porque dentro de um senso estrito, o que é um sommelier? É um profissional de restaurante que ele tem algumas funções no restaurante. Uma delas é, assim, de acordo com o pedido do cliente, e se for solicitado, aconselhar um vinho que combine bem, né? E aí tem toda um monte de sutilezas, temos de ter uma percepção de quanto o cara quer gastar, esse tipo de coisa. Né? Aqui no Brasil a coisa fica meio limitada a isso. Nos grandes restaurantes, alguns aqui no Brasil, mas mais lá fora, também é o sujeito que faz toda a administração e a gestão da adega, né? Da carta de vinhos. Sim. Que às vezes tem centenas de rótulos, milhares de rótulos, e isso tem um investimento financeiro pesado. Né? Então, depende que a pessoa tenha uma certa competência no sensorial. Deve ter gente que vai lá, aprende muito sobre técnica, etc., mas que não consegue desenvolver essa... Teórica, mas tem que ter uma capacidade de degustação. Né? Entendo. Então, isso é treino, basicamente. Treino. Porque, assim,
diferenças biológicas de percepção sensorial são muito pequenas, tá? Entendo. Então, assim, o que faz a diferença de um degustador bom ou ruim, basicamente é treino e capacidade de memória. Memorização de sensações. Daquelas sensações. Então, com esse binômio aí, digamos que qualquer pessoa que tivesse as duas coisas, se dedicasse, poderiam perceber. E isso tudo também faz parte do curso, quer dizer, inclusive o treinamento sensorial. Então, é um curso mesmo. Toda aula tem degustação tutoriada, degustação conduzida, e a degustação sempre é às cegas, né? É o único jeito de aprender. Por isso que eu falei no começo, você não consegue aprender vinho sozinho. Você comprar uma garrafa de vinho que você sabe o que é e achar. Aí você acha tudo que alguém escreveu sobre aquele vinho, né? O difícil é sem saber o que é. Agora, quando eu, vamos dizer, me sirvo de um sommelier para me orientar, né? Tem um lado que é o que se fala da harmonização, o que bate com o quê, né? E tem a outra coisa, é aquilo que eu estou com vontade de beber. Nem sempre bate, não é? Qualquer das duas áreas, o sommelier está pronto para me socorrer. A vontade do cliente é soberana, né? Se o cara quiser comer... Mas eu chego e falo, bom, eu vou comer tal prato. Sim. Então me aconselhe um vinho. Sim. Aí ele vai falar aquilo. Por outro lado, não, eu não gosto de taninos, eu não gosto, gosto do mais perfumado, menos perfumado, quero um vinho assim, né? Também ele vai me orientar nesse aspecto, muito embora talvez até ele diga, talvez o que você está me pedindo não bate muito com o que você está comendo. Não, assim, o sommelier profissional bom mesmo, primeiro, ele tem que conhecer sensorialmente tudo que ele está vendendo, né? Então ele experimenta toda aquela adega lá, ele tem noção do que tem lá em cada garrafa. Então, se você pede um vinho com tais e tais características, ele tem que selecionar aquele vinho. Agora, se aquele vinho não tem nada a ver com o que você pediu de comida, ele vai dar dica, né? Ele tem a obrigação. O senhor conhece esse vinho? Lógico. Com a delicadeza ele... Normalmente as pessoas não acham que vai tão bem com o prato que o senhor pediu. Mas tudo bem, eu sirvo, se o senhor quiser, não tem problema nenhum. Lógico. Então, é como a medicina, é uma profissão de relacionamento humano, né? Tem uma parte técnica, mas tem uma parte de relacionamento que é a mais difícil. Eu imagino. E deve ser assim, né? Cada cliente é uma nova experiência, é uma nova prova, é um novo raciocínio que ele vai ter chato que... em restaurante, cliente, né? Tem cara chato, viu? Nossa Senhora. E assim, o que traz, vamos dizer, que trouxe para ti, que você... O conhecer vinho. O que você fala, bom, eu fui aprender a pilotar porque eu gosto disso e eu aprendi que aí eu fui para planar, eu fui... Não, veja, então, o que te levou? Como é que foi essa história? Então, como eu falei, depois que eu comecei a estudar, aí você tem uma coisa interessante, porque o vinho, obviamente, ele pode trazer um prazer sensorial. Sim. Né? Então é um prazer visceral. Porque ele tem uma cor bonita, tem um aroma gostoso, tem um gosto bom. Então esse é um prazer puramente visceral, né? Mas tem um outro lado, né, que é esse que me interessa, que é o prazer intelectual. Né? Qual é o prazer intelectual? O prazer intelectual é de você conseguir entender uma determinada bebida e decodificar aquilo e saber o que está por trás daquilo, como que o enólogo projetou aquilo, por que aquele vinho tem aquela característica. Isso você só sabe com o tempo, estudando, aprendendo, né? Então, sabe, eu vou tomar um Pinot Noir XYZ de tal lugar. Ele deveria ter tais características, mas tem tais outras. Por que isso? Porque o enólogo resolveu fazer isso com algum intuito, com algum objetivo. Então, quando você começa a decodificar e entender essas coisas, isso te dá um prazer intelectual muito grande. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, que é uma fonte enorme de amizade, né? Sim. Porque o vinho é a bebida, basicamente a bebida da sociabilidade, né? Do comedimento. Sim. É difícil você ver alcoólatra de vinho, de vinho, né? E também da sociabilidade. Entendo. Eu sou absolutamente ignorante nisso aqui, mas eu ouvi falar algumas vezes que os portugueses são muito bons nos cortes, misturar uvas diferentes.
Como é que é isso aqui? Onde... Não especificamente os portugueses, né? Então, os portugueses têm algumas características, os vinhos portugueses, Sim. né? Primeiro que eles têm uma quantidade enorme de uvas autóctones, ou seja, uvas que só existem em Portugal. Né? Sim, eventualmente Toriga lá. Isso. Eventualmente pode ser até plantadas fora de Portugal, mas não tem expressão fora de Portugal. Né? Mas a origem é portuguesa. Segunda coisa é que a grande parte dos vinhos portugueses são vinhos de corte, ou seja, várias uvas fazem parte do blend, entre as que eles chamam de lotação em Portugal. Né? Mas isso não é uma característica exclusivamente portuguesa. A grande parte dos vinhos franceses são vinhos de corte também. De corte também. Os vinhos italianos a mesma coisa. Na Europa, no modo geral, não são tão frequentes os vinhos varietais, de uma única uva. Sim. Né? Isso é uma característica da maior parte do Novo Mundo. Né? Quem veio primeiro, o varietal ou o corte? Possivelmente o varietal. Essa é uma pergunta de... Eu acho que assim, na antiguidade, o varietal. O varietal. Na antiguidade. Agora, o corte apareceu, né? Antes, vamos dizer, dessa teorização, dessa coisa. Ia muito da intuição daquele que estava fazendo. Certamente. Né? Aí as pessoas iam plantando as diversas castas de uva numa determinada região, algumas vingavam, outras não. E aquelas que vingavam, o pessoal começava a dar uma misturadinha, aí falava testar percentuais na composição e chegar... E aí, vamos lá, quer dizer, então tem uma safra muito grande lá de uma determinada uva, porém há a possibilidade de mais uma ou duas ali, né? O que buscar em cada uma que seja característico? Então todo mundo fala, não, você pega lá essa Uruguaia Taná, é assim, você, né? O que cada uva, vamos dizer assim, traz de característica nesse corte? Depende, obviamente, da região que você está do mundo. Também. Né? Talvez assim, o exemplo mais conhecido, né, mais difundido no mundo é o chamado corte bordalês. Ou seja, corte que é feito para os vinhos de Bordeaux. Em Bordeaux você tem algumas uvas características, né? Nem sempre existiram lá, mas já existem há bastante tempo. Então a base do corte bordalês são 4 uvas, né? Que é Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot, né? E aí, dependendo da região de Bordeaux, você tem mais uma ou mais outra, ou as características de uma dessas uvas é melhor em tal região do que na outra, né? E dentro disso ainda, dependendo da safra, eles aumentam o percentual de uma ou de outra, porque naquela safra específica, uma delas pode ter sido melhor que a outra. Então, as percentuais são variáveis, né? Não é uma fórmula fixa. Agora, como quem mistura tintas, vamos dizer assim, o que seria a característica, vamos dizer, o frutado, quais são os elementos que compõem, assim, que eu disponibilizo para eu poder fazer uma composição? Tem. Deve ter muita, mas deve ser as mais frequentes. Tem a capacidade de gerar álcool de cada uva, né? A intensidade de cor, a gama aromática, né? A característica aromática, e depois, basicamente, a questão de acidez e tanino na boca. Né? Tá? Então, assim, por exemplo, você vai pegar uma uva, desse exemplo que eu acabei de dar, né? Tem uma uvinha dessas que eu falei, que chama Petit Verdot. Eu vi, das 4 que você citou, eu falei, nossa, essa aí eu... É uma das uvas importantes de Bordeaux, né? Sim. Mas quando você vai ver um corte de Bordeaux, você vai ver, não vou fazer a conta aqui, mas supondo assim, sei lá, 65% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, sei lá, 10%, 15% Merlot, já deve ter passado 100%, mas tá lá, você vai ver o Petit Verdot tem 3%, 5%. Sim. Mas esse percentual faz diferença. É o que precisa dela para... Faz diferença. Seria como se fala assim, tem tanto de sal, tem tanto de orégano, tem um tantinho de pimenta. Porque ela tem, tem aromas intensos de especiaria, ela tem uma quantidade de antocianos, que são os pigmentos que dão a cor vermelha, vermelha, púrpura para o vinho, que deixa o vinho muito intenso de cor. Então, assim, é uma pitadinha, é tempero, né? Entendo. Agora, o vinho aberto, né? Vamos lá. Aquela coisa das lágrimas, aquela coisa de você deixar o vinho aerar.
para ele ganhar as características dele? Me fale disso aqui. Bom, para mim e para todos nós, porque sim, nós estamos aqui aprendendo. O vinho, a maior parte dos vinhos, né, eles evoluem dentro de uma garrafa fechada em ambiente anaeróbico. Sim. Né? Então, isso é claro que restringe um pouquinho os aromas. A partir do momento que você abre a garrafa, ele começa a entrar em contato com o oxigênio e começa a liberar vários aromas. Né? E tem vinhos que precisam de um tempo grande para que isso aconteça. Né? Então, e aí entra a história da aeração do vinho, né? Que pode ser feita na própria garrafa, deixar a garrafa aberta um X de tempo antes de consumir, passar por um frasco maior, tipo que a gente chama de decanter, né? Uhum. Que na verdade você não vai decantar nada, você vai aerar o vinho. Sim. Existe uma série de equipamentinhos que... um equipamentozinho que ele parece um tubo de pitô. Você joga aqui e ele tem uma entrada de oxigênio ali. Um efeito Venturi, né? Faz um barulho assim. Isso. Então, mistura o ar ali. Então, isso daí é interessante para vinhos muito jovens, né? Que tem um aroma mais fechado. Quando você faz isso, você oxigena, você oxida um pouquinho o vinho e libera alguns aromas. Então, basicamente é isso. E até por isso que a gente, quando vai degustar, você fica rodando o copo. Para agitar, para liberar aromas. As moléculas mais voláteis, você consegue perceber com o copo parado. As menos voláteis, mais pesadas, você tem que agitar. Tem que dar uma cinética nela para lá. Exatamente. E aquelas tais lágrimas, como é aquilo lá? Lágrima é um negócio bem complicado de interpretar, né? Porque lágrima é um fenômeno físico-químico. Né? Sim. Uma questão tensioativa. Tensão superficial. Né? Exatamente. E assim, teoricamente, de uma forma bem simplificada, quanto mais alcoólica é a solução, seja do que for, né, maior o número de lágrimas num filme que está revestindo a superfície interna de uma taça, maior o número de lágrimas e mais finas elas vão ser. Mas você tem uma série de fatores que podem quebrar a tensão superficial. Né? Ou seja, resíduo de detergente, no copo. Entendo. As senhoras que vão beber com batonzinho, batom destrói tudo isso. Né? Então tem uma série de coisas que podem atrapalhar qualquer resíduo orgânico, mas assim, num copo ideal, um copo limpo quimicamente, vamos dizer assim, que não tenha resíduo nenhum, teoricamente, quanto mais finas e mais numerosas forem essas lágrimas, que são aquelas fieirinhas de líquido que vão descendo, teoricamente mais alcoólico é o vinho. Mais alcoólico, sim. Vamos dizer, basicamente, nisso é que as lágrimas informam. Só isso. Não. Assim, o número e a espessura informam o álcool. Sim. Mas tem um outro detalhe um pouquinho mais sofisticado, que é a viscosidade, ou seja, a velocidade de descida da lágrima. Se o vinho tem muito... é um componente habitual dos vinhos, que é muito fluido. Glicerina, né? Então, se o vinho tem muita glicerina, ou se eventualmente ele tem muito açúcar, é um vinho doce, as lágrimas ficam mais viscosas e descem mais devagar. Então, em condições ideais, se olhando um vinho, roda no copo, depois vê como ele escorre as lágrimas que vão formando, dá para você intuir mais ou menos se ele é muito ou pouco alcoólico e se ele tem algum teor maior de glicerina ou de açúcar. Entendo. Que são adicionadas, ou são dele mesmo? Normal. Não tem adição. Adição porque a gente adição é proibida em tudo, hein? Né? Tá. E os sulfitos? Não, esse pode. Esse pode para estabilizar. Depende do vinho, né? Sim. Vinhos normais podem. Para vinhos ditos orgânicos, pode, mas tem um limite. Para os tais biodinâmicos e vinhos naturais, aí não pode nada. Basicamente, eles são usados para conservação? Estabilização microbiológica e estabilização de cor também. Entendo. A gente aprende... É um conservante, né? As primeiras coisas que a gente aprende, e ouve repetido por aí, que, não, é como vinho, quanto mais velho, melhor. Mas isso é o vinho de guarda, quer dizer, não é qualquer vinho que você tem que botar para envelhecer, pelo contrário. Menos que 5% dos vinhos. Menos de 5% que são de guarda, que são para envelhecer. Porque o que é envelhecer? Sabe, se eu pegar um vinho agora, tomar ele é bom, e eu for tomar esse vinho daqui a 25 anos, e ele vai estar igual... Para que esperar 25 anos? Bebe agora. Né? Então, a ideia do vinho de guarda é um vinho que está bom agora, ou tem uma determinada característica agora, mas daqui a 20 anos ele vai estar melhor.
ele vai estar mais complexo, mais macio, mais sedoso, etc. E esses vinhos que têm esse ganho são muito poucos. São muito poucos. A grande maioria acaba perdendo a alma. Eles são feitos para serem Qual é o bebidos mais fenômeno jovens. que ocorre ali num vinho que seria de consumo, vamos dizer, um pouco mais imediato, que é guardado, que acaba perdendo as características? Ele oxida, o que acontece com ele? Uma coisa é a oxidação, mas aí já é o lado ruim, o lado da piora. Que estraga. Mas o problema vinho, é o lado do ganho, né? Que tem vinhos que assim, não estragam necessariamente, não oxidam, mas não ganham nada, não ganham complexidade. Sei. Ganhar complexidade depende de uma série de reações químicas, basicamente reações de esterificação, são reações complexas, né? Sim. E que se dão ao longo de muitos anos, né, em ambiente anaeróbico. E também iluminação, não? Iluminação é fundamental. Entendo. Escuro. Luz é pior que temperatura para vinho. Entendo. E agora, a temperatura tem limite mínimo ou não? Vinho não pode congelar, ou você pode congelar? Não, depende. Você, assim, é claro que quanto mais frio, mais tempo o vinho demora para evoluir. Porque as reações são muito mais lentas, né? Então, assim, tem gente que preconiza guardar esses grandes vinhos que vão evoluir, que vão melhorar, tipo 12 graus, né? Só que dificilmente você vai beber um vinho em vida, né? Se eu deixar 12 graus. Então, os meus vinhos eu guardo em 16 graus, né? Eu pretendo bebê-los todos antes de morrer. Agora, vamos falar em termos bem práticos, porque nós não falamos só para sommeliers, pelo contrário, né? 99,9% daqueles que nos ouvirem sabem um pouquinho mais do que eu, então eu me permito perguntar qualquer bobagem. Mas eu lhe diria, se você puder me colocar, se eu vejo lá um vinho de R$100, ele tanto pode ser bom quanto ruim? Ou tem pouca chance dele ser ruim, ou tem pouca chance dele ser bom? Aqui, aqui em São Paulo. Bom, primeiro, o mercado brasileiro é surreal, né? A gente não tem parâmetro, não tem nenhuma comparação com nada de fora, né? Assim, então, eu acho que, assim, R$100 é um nível que você consegue tomar algum vinho bem feito, né? Com algum predicado. Sim. Jamais um grande vinho nesse preço. Entendo. Abaixo de 100 você precisa garimpar muito para tomar um vinho, no mínimo, bem feito. Entendo. Isso você diz o preço da adega, o preço final do consumidor. Final consumidor, né? A gente estaria numa margem de segurança. Eu sei que isso aqui não é uma relação, né, direta, mas vamos dizer, numa margem de segurança razoável. De eu estar tomando algo bom, vamos falar o quê? 350? Sim, tem muito vinho de 350 que porque não presta. O vinho na adega de 200, ele no restaurante é 400. Não, restaurante esquece. Né? Restaurante, então, esquece. Então, assim, vamos pensar. Seria como, vamos colocar o sarrafo em que altura? Né? Eu diria que, assim, nessa faixa de 300, 350, você já acha bastante. Tem uma probabilidade grande, você pode ser enganado ou estar numa faixa boa. Pode ter um ou outro intruso lá. Você vai achar alguns vinhos meia boca, vinhos pretensiosos que custam caro e não valem tudo isso, né? Isso é um problema do vinho brasileiro, tá cheio de vinho caríssimo e que não vale tudo isso, né? Mas, assim, começa a aumentar a sua chance de tomar bons vinhos. Eu já ouvi falar um termo que diz vinho de carregação. Seria aqueles livros, não sei se vocês não devem usar esse termo, mas isso é coisa lá do interior, que diz assim, por exemplo, você pega um vinho que ganhou nome, mas que está sendo fabricado aos milhões de litros. Né? No Chile você tem bastante disso aí. A gente usa muito o termo aí de vinho tecnológico, né? Tá? Ou seja, é vinho que é feito de maneira industrializada, né? O que tem suas vantagens, porque é sempre igual, padronizado, não tem erro, não tem grandes defeitos. Mas tem a ver com o tonel de aço e tem a ver com o tonel de carvalho? Não, tem a ver com tudo isso. Tem a ver com tudo isso. Então, tem a ver com a instalação da vinícola, e entra a questão da madeira, o carvalho ou não, o aço, a vinificação, a fermentação com temperatura controlada. Então, todas essas coisas tecnológicas fazem vinhos que são relativamente homogêneos, não te trazem grandes surpresas
Dificilmente serão grandes vinhos, né? Mas nunca vão ser vinhos ruins, né? Entendo. E principalmente vinhos que normalmente não têm defeitos. Entendo. Agora, uma dica importante, porque por isso é tal coisa, né? Começa a conversar um assunto, como dizia um professor, entre o 0 e o 1 existe infinito, entre o 0 e o 0,1 existe outro infinito, né? Mas nesse tema aqui... Só um adendo, Sim. Né? Se você for estudar vinho a fundo, a literatura de vinho, né? É como literatura médica. Você tem revistas especializadas, revistas de enologia. Né? E essas notas que dão são confiáveis? Olha, então. Depende do observador. Isso daí é uma coisa. Eu tenho um livro, né? Assim? Sim, que chama Degustação de Vinhos, Rigor e Paixão. Né? E um dos capítulos do livro aborda justamente essa questão de notas. Notas e medalhas de concurso, né? Teve um caso interessante, muito uns 10 anos atrás, um cidadão que ludibriou todo mundo, sim, né? Não é? Uma dica, porque, como eu digo, nosso tempo é sempre curto, alguns dadinhos de harmonização. Olha, então, isso com aquilo, ou então isso com isso vai sempre bem. Vou fazer o contrário, vou dar um dado de não harmonização. Isso, onde que todo mundo acha que é harmonia. Então, o famoso queijos e vinhos. A imensa maioria dos queijos não combina bem com vinhos tintos. Ao contrário do que todo mundo acha. Né? Então, se você pegar esses queijos que a gente chama de queijos de casca lavada, tá? São esses queijos que têm um aroma mais forte, Epoisses, Reblochon. Esses queijos brigam com ele, matam qualquer coisa, a sutileza, o aroma delicado, mata tudo. Né? Mesmo o Brie, Camembert, todos esses vinhos, ou tipo Brie, tipo Camembert, Roquefort, Gorgonzola, esses queijos matam o vinho tinto. Tem muita personalidade o vinho tinto, né? Inibem o sensorial do outro. Então, vinho tinto normalmente não é uma boa harmonização para queijo, ao contrário do que as pessoas pensam. Tá? Então, quando vocês forem montar suas tábuas de queijo, dê uma preferência para os vinhos brancos. E o rosé? O que é o vinho rosé? Onde que ele entra nessa coisa toda? Existe um rosé realmente genuíno? A gente tem vários tipos, várias maneiras de fazer vinho rosé, né? Que dão produtos finais bem diferentes. Né? E tem alguns rosés que são realmente muito, muito interessantes, muito bons. Né? Os rosés da Provence, por exemplo, são vinhos bem legais. Né? Então, assim, o grande problema do rosé é que o rosé popular, né, esse que você falou, carregação, né, o que o produtor faz? Ele faz um vinho extremamente frutado, põe uma quantidade relativamente grande de açúcar, deixa o vinho ficar com uma quantidade relativamente grande de açúcar, e aí fica um vinho que atrai assim, o paladar mais infantil, menos treinado. Né? Então, esse tipo de rosé é melhor evitar. Mas tem rosés, assim, de altíssima qualidade. Entendo, mas é realmente, vamos dizer, muito menos abundante, muito menos presente do que os tintos e a variedade de tintos e a variedade de brancos. Mas nos últimos anos tem tido um aumento bastante expressivo aí do consumo de rosé no mundo. Né? Bastante grande. Maravilha. Rapaz, eu preciso conversar mais contigo para ver se eu acabo aprendendo alguma coisa. Fala para nós uma mensagem assim sobre vinhos. Preste atenção nisso, faça aquilo, aconselho isso, não preste atenção em nada disso. O que você deixa de mensagem aqui para os nossos ouvintes e espectadores? Basicamente é o seguinte, vinho é uma bebida que acompanha a humanidade desde que a humanidade se tornou civilizada. Deixou de ser caçadora, coletora e passou a ser agricultora, né? Então, pelo menos há 8.000 anos existe documentada a elaboração de vinhos. Né? Então, é uma coisa que está intrínseca, está entranhada na cabeça do homem civilizado. Né? E é uma bebida, como eu já disse, uma bebida da moderação, bebida da sociabilidade, aquela bebida que você bebe em pequenas quantidades moderadas, com a sua família, com seus amigos. Né? Uma bebida que é realmente... Dentro dos grandes problemas que o álcool traz, uma bebida que eu acho que supre bem essa necessidade de sociabilização. Né? Sem o exagero, sem os malefícios. E assim, é uma bebida que se você
pode beber, como eu já disse também, você ter só um prazer visceral, tomar um vinho que você achou gostoso, e basicamente eu acho que isso é o mais importante. Gostou, não gostou, não gostou. Mas, se você adquirir algum conhecimento, né, temos cursos, né, bem bons de vinho, você adquirir algum conhecimento é que nem obra, é que nem obra de arte, né? Sei. Se você olhar um quadro de Kandinsky, sei lá, Miró, se você não tiver um pouquinho de conhecimento de arte desse tipo, você vai achar, nossa, um monte de rabisco, né? Exato. Mas se você, no vinho, se você tiver um pouquinho de conhecimento, você vai ter um prazer muito maior, Vai vai saber muito mais apreciar daquilo. muito melhor, né? Então, assim, acho que o vinho acho que é uma bebida interessante. Vale a pena conhecer, vale a pena. Vinho de agregação social. E se você conhecer um pouquinho, melhor ainda, porque você consegue fazer eventos em torno do vinho, né? Sempre com gente que gosta, que conhece. Então, acho uma bebida que atende bastante aí as nossas necessidades sociais aí, né? Maravilha. Zé Luiz, Reizinho, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Lógico que é notório que não temos mais para conversar, tem muito mais que ver. Não vamos fazer um curso aqui, porque você tem o curso lá. O teu livro também, a associação gostaria de conhecer e divulgar. Nós vamos começar em breve a fazer isso aqui. E eu quero agradecer aqueles todos que ficaram conosco nesse podcast aqui. E também que sugiram, né, que proponham, que façam perguntas, porque enriquece toda essa conversa. Muito obrigado a vocês todos. A Associação dos Antigos Alunos está muito feliz em poder levar esse tipo de conhecimento bonito para vocês. Muito obrigado.